nós uma grande honra, um grande prazer, uma grande alegria podemos colaborar no lançamento do livro do Sr. Mário Freire, Crónicas de Outras Histórias. Para mim também é um momento muito importante, um dia em que, desde que cheguei à cidade de Horta, já lá vão quase 15 anos, o Mário Freire é quase o meu amigo todos os dias. Com ele tenho aprendido a conhecer os Açores e a amar o Faial. Para nos falar sobre o autor e especialmente sobre a obra, dou a palavra à doutora Alzira. Boa noite. Eu não sei se vou falar mais sobre o autor, se vou falar mais sobre a obra. Deixo isso à vossa consideração. Mas, efetivamente, tenho algo a dizer sobre o conto e sobre a obra. É para mim uma enorme honra e uma grande alegria estar aqui a apresentar o livro do Sr. Mário e ter o prazer também de partilhar este momento, especialmente com ele, aqui na Biblioteca Pública, e também com todos nós. Crónicas e Outras Histórias retrata algo muito especial. Eu diria que o que há mais de especial na vida que são os afetos e as culturas em que eles se desenvolvem, ou em que elas e eles se desenvolvem e se manifestam ou vivem. E peço desculpa porque eu vi aí um telemóvel, vou tirar o som ao meu, antes que haja algum azar aqui nesta sessão. Então, espero que a minha voz chegue aos que estão mais longe. Então, este livro é um produto resultante desse binómio de que eu falava, afetos, culturas, revelando o enquadramento cultural da Horta e, de um modo geral, do Faial, do século XX, com todas as suas características e com todos os seus tipos sociais, que, se saltassem destas crónicas para um romance, bem poderiam ocupar algumas páginas de um Lessa feroz, com menos elementos descritivos, é certo, mas com comparável vivacidade. Sobretudo com muitas pinceladas bem coloridas e humor em cenários pitorescos e bem retratados. Mas é também um percurso que cruza ao longo da vida alguns dos afetos do Sr. Mário, ainda que por vezes disfarçados sob a tónica transversal a todo o livro, o humor. E porque o bom humor, cito Schopenhauer, é a única qualidade divina do homem, o Sr. Mário terá vivido muitas vezes, talvez quase sempre, essa qualidade divina do homem. E é do homem que vou falar primeiramente. O homem que conheci era eu menina e moça, literalmente menina e moça, embora agora já não pareça, que tenha tido essa fase da minha vida, porque o Sr. Mário era o pai da minha melhor amiga aqui presente e de uma prole de 5 outros filhos, outra filha também aqui presente, Hilda e Helena, a minha melhor amiga e uma prole de mais 5 filhos, 6 ao todo, todos acolhedores e pacientes para as nossas travessuras infantis e para as nossas conversas adolescentes, quais intermináveis, que mantínhamos ao telefone depois de termos passado juntas o dia no liceu. E nessa altura não havia telemóveis, mas havia telefones fixos. E, portanto, era possível fazer isto. Duas características quase opostas distinguiram este senhor. A sua capacidade de observação acutilante da realidade e a sua frequente distração perante o que o rodeava, como se a sua mente estivesse voltada para dentro, a construir histórias agora reunidas. Muitas vezes chamava os objetos por outros nomes, muitas vezes falava de algo incompreensível para nós, como se continuasse uma conversa consigo próprio. O que era quase sempre motivo de riso e brincadeira para os filhos e para mim, que me sentia favorecida por conhecer um pouco do muito que o Sr. Mário era. Mais tarde, estávamos nós prestes a concluir as nossas licenciaturas em Filologia Germânica, eu e a minha amiga Hilda, já eu trabalhava e era mãe. O Sr. Mário e a Dona Hilda acolheram-me na sua casa, em São João do Estoril, no seio da sua grande família, facilitando-me muito a finalização daquela etapa dos meus estudos. Esta hospitalidade,
que chegou a ser um refúgio para mim, ficou-me gravada com a marca indelével de uma gratidão inesquecível. Este livro, que é dedicado à memória da Dona Hilda Fraião, pela pena do autor, sua companheira, mãe das minhas amigas, minha professora de inglês no 6º e 7º anos, é também, para mim, uma dedicação que eu vou fazer à memória da Dona Hilda, com a mesma gratidão que dedico ao Sr. Mário, no muito que me ensinou, pela família que me deu quando a minha estava longe. A generosidade foi de toda a família, é certo, mas principalmente do casal que me abriu as portas. Peço desculpa por esta invocação pessoal, mas não podia deixar de falar do homem Mário Fraião sem reconhecer o caráter íntegro, generoso e solidário, e sem dar como exemplo esta minha história, esta mesma história que se cruza com a do Sr. Mário e que é minha também. Terei igualmente de falar do cidadão, antes de falar do autor. O cidadão ativo, interventivo, atento, apoiante de causas, defensor, intransigente da sua terra. Ouvi chamarem alma gêmea da nossa ilha. Alma gêmea da nossa ilha, não foi assim que chamaram? Sim. Porém, este defensor intransigente da sua ilha, da nossa terra, da nossa ilha, sempre esteve integrado no mundo atual. Pensador incessante também, com uma sólida formação ideológica, deputado municipal comprometido com a sua comunidade, independente eleito nas listas da CDU. E também foi por este cidadão, através da sua filha Hilda Fraião, que tive o primeiro conhecimento das canções de protesto que já ecoavam às escondidas no país e que passámos a ouvir em minha casa, graças às gravações do meu pai, homem silenciosamente opositor da ditadura, pela voz do Padre Fanhais, do Zeca Afonso, do Adriano Correia de Oliveira. Estávamos no fim da década de 60, iniciávamos a década de 70 e ansiávamos pôr fim à opressão. Mas o Sr. Mário teve a coragem de assumir a sua voz e esse foi mais um motivo para a minha admiração e para o meu crescimento social e político. E não posso deixar também de referir outra faceta do Sr. Mário, o cinéfilo, o ator de teatro, encenador também, ator também de televisão, com raro talento histriónico, que teria sido um dramaturgo de sucesso se as voltas da vida tivessem sido outras. O Dr. Silva Peixoto assegurava muitas vezes ao Sr. Mário o erro da sua vocação, ou seja, achava que ele devia ter sido ator. Com o longo de história que discorre, o Sr. Mário não perdeu nenhuma vocação, acumulou vocações, construindo o seu multifacetado versátil culturalmente mais rico. Se tivesse seguido o convite que lhe fizeram para prosseguir estudos no conservatório, talvez tivesse tido uma carreira brilhante, mas teria perdido muito do que na altura era para si de grande importância. Então, todas as decisões do passado foram boas. Não sei se concordam, mas são todas boas por uma simples razão, que nos permitiu chegar aqui, a este momento. Terei ainda de mencionar o jornalista que vive no Sr. Mário, fundador e diretor do semanário Tribuna das Ilhas, colaborador da imprensa. Esse jornalista é a síntese do homem, do cidadão e do ator, mas com aquela pitada de humor que acompanha todas as suas palavras e o seu sorriso, que agora não está presente, mas daqui a pouco já vai estar. O jornalista... Põe a mão, estou envergonhado, peço E o jornalista desemboca no contador de histórias. E aqui faço uma pausa para uma inconfidência familiar. O Sr. Mário fez viajar os filhos e principalmente os netos, que adoravam o brincalhão do avô, a países reais e ao mundo das utopias com as suas magníficas histórias. Era um prestidigitador e um companheiro,
se inseria como um doente no reino da infância. Eu disse doente, não doente. Contudo, o jornalista foi mais do que um contador de histórias. Foi e é um comunicador nato, conversador estimulante, espírito incisivo, que retira de um grande manancial de informação o que de facto interessa reter para compor uma história. E assim chegamos ao autor. De escrita leve, correita, problematizada, ágil, palpitante. Não há enfado nem rotina nos seus percursos humorísticos. E o humor atravessa todas as suas crónicas, de um modo totalmente integrado e inseparável, como se ela, crónica, não sobrevivesse sem ele, humor. E ele, humor, não existisse sem ela, crónica. Numa conexão tal que me faz lembrar o título da escritora Laura Esquivel como Água para Chocolate, bebida muito comum em alguns países. Os cenários são os da ilha, quase sempre o Faial, da sua infância, da juventude, do adulto, das histórias contadas pela família e pelos amigos, que Mário Freial reinventa com cumplicidade e respeito, mas com o seu toque pessoal, delicioso. Eu diria a porção de sal indispensável para oferecer o sabor certo à surpresa, ao prazer, ao encantamento. Muitas das suas crónicas transportam-nos a um espaço e a um tempo tenuamente equilibrado para os nossos dias, entre o imaginário e a realidade. Eu vou dar aqui exemplos muito rápidos, porque nós queremos, sobretudo, ouvir o Sr. Mário. Veem como ela é minha amiga. Então, estamos aqui numa história que fala de uma mota. E passa-se no Pico a Mota Branca, e passa-se na Areia Larga, mas numa viagem até à Madalena. Então, o menino Carlos pediu ao mestre Alberto para ir consigo à Madalena, na Mota Branca. Isto para resumir a história e para vos enquadrar. E o mestre Alberto disse que se o menino Carlos ordenava que ele fosse, ele iria. E saltou. E passo a ler. Mestre Alberto mal começou a instalar-se no assento traseiro, teve logo de agarrar-se com gana às costas do Carlos, que não esperou para arrancar a grande velocidade. A estrada fazia um alto e depois descia. A moto voou na passagem e Mestre Alberto, por pouco, perdia o chapéu de paia que lhe fugia da cabeça, avistando de relance a irmã que lhe acenava do balcão. Carlos não foi direto à vila, preferindo fazer uns desvios pelas redondezas, sempre em grande velocidade, espantando galinhas e desafiando cães, e sempre com o Mestre Alberto colado às suas costas como lata à pedra. Quando chegaram à vila, foram ao cais ver a lancha Maria Lígia, acabada de chegar do Faial, cheia de passageiros, e por pouco não atropelaram João Quaresma e até o guarda-vil. Teve de ser agarrado pelo Gilberto, senão atirava-se ao mar, quando a Mota Branca investiu na sua direção. Enfim, depois de todo esse rebuliço, mas sem matarem ninguém, regressaram à Areia Larga e Carlos finalmente parou a mota, mesmo em frente à casa de Mestre Alberto. Este saiu a custo do selim, mal se sustendo, nas trémulas pernas e avisou: o menino Carlos já fica sabendo que 1000 anos que viva, Mestre Alberto não senta mais o cu nessa mão. E com porta altiva e pernas ganchadas, dirigiu-se para o refúgio da sua casa, onde a Albertina se mantinha sentada no balcão. Ah, Alberto, eu gostei tanto de te ver, quando a mota do menino Carlos deu aquele salto e tu me disseste adeus com o chapéu. Está calada, mulher. Eu estava, mas era a dizer adeus à vida. Outras crónicas são tão autênticas que conseguimos ver as figuras e ouvir os sons e colher a informação histórica que vive nos quadros compostos
com a propriedade a que o Sr. Mários nos habitua. E eu vou ler também mais uma notinha. E vou localizar de novo Silvina de Sousa, a sobrinha. Trata-se de uma senhora que viveu na casa do aconselheiro de Medeiros e que, nascida em 1877, falecida em 1973, que tocava maravilhosamente piano, que foi também professora, foi atriz de teatro, enfim, era uma senhora prodigiosa. E um dia uma aluna sua não acompanhou aquilo que a professora exigia na sua ânsia de perfeição. E então a professora repreendeu, Chopin nunca tocaria assim, e depois, com a exaltação dos ofendidos, já estou a ler, fez soar com os seus dedos ágeis as harmonias maravilhosas do grande compositor polaco. As notas encheram o pequeno salão e libertaram-se para o exterior, através das varandas generosamente abertas, ganharam a rua, entraram nas lojas e nas casas próximas. Isto está tão vivo que nós quase conseguimos ver a senhora a tocar e tudo isto a acontecer na rua e nas casas próximas. À porta do jornal O Telégrafo surgiram curiosos o escritor Manuel Greves e o doutor Machado Serpa. Ao lado, Norberto e Mário Amaral suspenderam as atividades da sua firma. Mais adiante, o gordo Sr. Cunha sorria beatificamente e a Dona Celeste Parteira referiava uma corrida para acudir a um bebê apressado, enquanto Dona Berta Coleia de Mel franzia o nariz do alto das suas janelas e o Sr. Lecoque intrigava-se à porta da farmácia ao ver irrequietos adolescentes sentados em silêncio nos degraus do botequim do Sr. em frente. Vejam lá o que a música fez na Rua Conselheiro de Medeiros. E depois, mais à frente, enfim, para não vos deixar com este momento assim em suspenso, eu direi que quando a sublime Silvina acabou, a rua encheu-se de palmas. E depois o Sr. Mário diz assim, trata assim a horta. Era assim a horta de 1935. As esquadras enchiam a baía, os hidroaviões ensaiavam voos transatlânticos, os desportos animavam as tardes, os teatros e os salões de baile enchiam-se à noite. E uma mulher pequenina e frágil era a alegria e o orgulho de uma cidade inteira, ensinando, ensaiando, fazendo versos e dando vida e animação a tudo o que a rodeava. Sempre com uma energia, que parecia inesgotável. Isto demonstra esta autenticidade dos quadros vivos, com esta pena leve e perfeita para retratar a horta de então ou a cena que se passou da música. E nós, através dos seus olhos, conseguimos reconstituir a horta desse tempo. As suas personagens, os seus lugares, os seus filamentos culturais que transpareciam nas conversas, nos espaços, nos acontecimentos. Eu vou só ler mais um, porque eu não vos quero tirar o prazer de descobrirem estas histórias por vós próprios, com os vossos olhos. Mas vou aguçar-vos o apetite com mais uma passagem rápida. Estamos a falar da história do automóvel no Faial. E já estamos na segunda história. Portanto, há uma primeira e depois há uma segunda que retrata que vieram alguns carros e um deles era um carro pequenino. Principalmente pequenino para pessoas assim, com umas dimensões um pouco maiores. O carro era baratinha. E então era uma antevisão dos modernos minis, na altura que o senhor Mário escreveu isto. Então o que é que sucedeu? O mastodôntico Sr. Brum
e sua esposa, de próxima tonelagem, seduzidos pelos baixos preços praticados, resolveram escolher a baratinha para os levar à caldeira em dia de São João. Com muitos milhos e basta transpiração, conseguiram encaixar-se no assento traseiro, numa massa confusa que não dava para perceber onde começava ele e acabava ele. Mas quando o desconfiado Matos atacou a subida da Vista Alegre, a revolta veio do próprio carro, que levantou as rodas dianteiras e assim ficou. O caso espalhou-se com uma safate de penas, e ainda chegou a tempo de servir de sobremesa nas vilas escondidas das frondosas matas da caldeira, onde se folheava até noite cerrada. As figuras que estão aqui estão tão presentes como se a morte não as pudesse vencer. E são apelativas, são fulgurantes, são mágicas. E são sobreviventes de uma cidade e de uma ilha que já não se vê a si própria assim, mas que sustenta registros e sinais deste passado recente, ainda intenso na memória do autor. Assim podemos receber muitas destas crónicas como um repositório cultural, espelho de vivências de uma época com tipologias diversas em movimento evolutivo. O próprio autor escreve: são contributos, embora parciais, para a recuperação do ambiente e da forma de viver de tempos passados neste nosso pequeno mundo. Mas em nenhum momento destas histórias deixamos de sentir o laço afetivo entre quem conta a história e o anti-herói da mesma, porque estas histórias não são retratadas para estabelecer heróis, também não anti-heróis, anti-herói no sentido de pessoas comuns, como nós, pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, faziam ontem, e outras do mesmo tipo fazem hoje. E esse laço afetivo estende-se, sejam familiares, como o tio Augusto, e estou a falar de personagens, de pessoas que vivem nestas histórias, o tio Augusto, o avô Inácio, o avô Artur, o tio avô João Inácio, o Bota Ribeira, ou não familiares, como a Dona Olga, o Henrique, o João do Talho, o Raul Barata ou o Domingos, apenas para citar alguns exemplos. Esta espécie de magnanimidade afetuosa recolhe igualmente os quase desconhecidos, porque o Sr. Mário também conta histórias que lhe foram contadas por outras pessoas, terceiras pessoas. Mas estas histórias desfilam sempre com fluidez e personalidade. A personalidade do Sr. Mário patente em todas as histórias. Sempre presente o humor, tónico de cada remate da história, prodígio de cada sintonia. Porque, e vou citar o autor, o humor é algo que sempre me atraiu desde muito jovem. Atrevo-me a dizer que faz parte do meu ADN. Meu amigo Mário, mas que rico ADN. O humor que traz alegria às nossas vidas pode ser uma fonte de vida, ele próprio, com muitos sorrisos e risos multiplicados. E vou à última história. Última quer dizer, nesta nossa conversa. Então estamos a falar do Favinha e dos Caixões. Eu vou apresentar assim uma parte e depois vou saltar e farei como das outras, faço um resumo para se integrarem. Numa carpintaria instalada no outro lado da rua de onde vivia o jovem José Lacerda, labutava o dia inteiro um homem alto e seco, de cara encurvada e macilenta, que em tudo se ajustava à imagem dos seus clientes, os mortos. Chamava-se Favinha e fazia caixões. O negócio prosperava, porque a população da ilha, na altura, rondava as 25 mil almas.
havendo períodos francamente melhores, com mais encomendas de caixões, e outros mais fracos, em que parecia que ninguém se decidia a fazer a grande viagem. No entanto, o que era sempre igual e às mesmas horas eram as pausas que Favinha se permitia para dar um saltinho à adega do Virgílio, ali a 2 passos por baixo da antiga Legião Portuguesa e onde está hoje, estava na altura, o Grêmio Artístico. Depois de uns vivificantes copos de 3 de tinto de bico, que lhe devolviam a alegria de estar neste mundo, Favinha voltava ao seu trabalho com os caixões. Pronto, do lado oposto da rua, e eu já estou agora a sintetizar, José Lacerda alternava turnos diferentes de serviço na estação dos cabos submarinos, e um dia decidiu fazer uma partida ao seu vizinho. Numa bela manhã, depois de ter marcado pelo relógio o momento exato em que Favinha dobrava a esquina do Largo do Bispo, rumo ao estaminé do Virgílio, Lacerda, metido no smoking com que ia aos bailes do amor da pátria e calçando sapatos de verniz, desceu rapidamente ao resto do chão, atravessou a rua, entrou na loja deserta e enfiou-se no primeiro caixão que encontrou. Depois, com as mãos cruzadas sobre o peito, fechou os olhos e esperou. Quando Favinha regressou, vinha feliz e a cantar baixinho. Agarrou na ferramenta, chegou-se à obra e foi então que viu Lacerda morto no caixão. Foi como se um raio o tivesse atingido. Entrou em convulsões, os olhos pareciam cair das órbitas e da boca saíam sons descontrolados. Palhá, palhá, que é mais ou menos isto. Depois, aos saltos, fugiu para a rua, esbarrando com os transeuntes e indo cair à porta do seu amigo Virgílio. Bom, depressa se juntaram as pessoas a tentar perceber o que tinha acontecido, entre eles o astuto Joaquim Morrison, que logo se acordou do que se passara e foi espreitar à porta da oficina. E viu Lacerda de smoking sentado no caixão a rir como um perdido. Estás-te a rir, disse Joaquim Morrison, mas sabes que mataste o Favinha. Felizmente o Favinha não morreu de susto. Ficou, foi sem fala durante 3 dias. Ora, como disse Charles Chaplin, o humor alivia-nos das vicissitudes da vida, ativando o nosso senso de proporção e revelando-nos que a seriedade exagerada tende ao absurdo. E porquê é que eu digo isto? Porque de seriedade exagerada penso que nunca terá padecido o nosso amigo Mário Freire. Aqui fica o convite para a leitura. Iniciem-se com as histórias que procuram divertir as pessoas. Para o autor, se isso acontecer, será, e vou citá-lo de novo, satisfação suficiente. Espero que gostem tanto como eu gostei. Obrigada, Sr. Mário, por esta generosidade e obrigada à Cristina, que foi a peça fundamental para que este livro possa dividir. Eu não estou esquecido do meu todo custo que é que está a variar. Eu até me diverti de uma maneira que não bom, eu tenho uma dessas coisas a fazer, não sei por onde é que é começar, mas essa característica que a Guizi salientou, a característica a propensão para o humor, isso deve ter nascido comigo, talvez tenha tido uma influência da minha infância, da minha família. Talvez o humor passou a ser também uma fuga. Eu gosto de saber, e diverte-me saber que as pessoas se divertem, não é isso? Mas
pronto, enfim, eu gostei do fim, como todos, acabo como ouvinte, porque eles respondem só. E achei piada também. Esta história da Mota Branca, pode-se ver, foi um bocado cachorro. Aí faltou uma pequena coisa. Quando este Alberto saiu, ele vinha escancar das pernas, mas evidentemente há coisas que saem melhor na forma, mas sempre foi propensão para isso, o gosto que eu tenho de fazer isso. E agora não sei também quero começar, não é ter. Eu queria dizer, tinha pensado dividir a minha intervenção em 3 temas principais. E era que o primeiro seria mesmo esta questão do humor e das coisas que dizia dizer. Um era a respeito do livro, que é como escrevi o livro, e aqueles que também tem que dizer isso, não vamos esquecer, não tinha livro. Este livro não teria sido possível sem o esforço, a amizade, a colaboração de certas pessoas. Aliás, lá no livro, no livrinho, tem uns agradecimentos a certas pessoas. E principalmente a Cristina, e agora que eu estou a perder a visão, a Cristina foi definitiva. O que é que não tem graça? Onde é que ela está? Ela está vestida agora na área da frente, que é também não vejo mas foi. Mas outras pessoas, onde é que está o Eduardo Garcia? Está aí. Ele esconde-se. Ele fez um desenho, daqueles desenhos. Onde é que está? E a capa da minha querida neta, a Lia, que vocês conhecem. Aquele senhor holandês. Onde é que ele está? Ele conseguiu um milagre, ele fez 20 anos mais novo. E uma referência, um senhor que chegou na Dr. Ferro, não é senhora, e apaixonaram-se por isso. Ela é tão viver connosco, e é de facto gratificante, não é? Ver que eles já colaboram, não é? E uma pessoa simpaticíssima, não é? E de facto esse trabalho fotográfico, não é? Eu tenho que pagar isso. De maneira que há um conjunto de pessoas. E além disso, as pessoas que me rua dizem quando é que publicas as crónicas, nunca mais publica. E com o passar de anos, eu dizia, vais morrer sem publicar. Depois surgiu esta oportunidade, mas, novamente, aquela senhora que estava ali, foi decisivo. Evidentemente, isto me dá gosto, agora, que cheguei ao fim, não é? Dá-me muito prazer ter esta casa cheia, quer dizer, óbvio, desta gente, não é? Não só ouvir anedócias, não é? Isto é muito importante, eu nunca sonhei ter uma casa cheia de e são amigos, são pessoas amigas. De maneira que eu tenho tanta coisa a fazer, não tenho que dizer ponto aqui. Sobre o humor, ela já disse tudo, não há dúvida nenhuma que é uma tendência que eu tenho e me dá prazer
Mas essas gerações, elas são muitas. A minha mulher, que era uma pessoa toda exata em tudo que fazia, eu era absolutamente comum. Mas talvez há uma razão para isso, é uma lei da física, não é? Os três atraem. Talvez seja isso, ela já era um bocado guiada. Mas ali ao mercado às 7 da manhã eu estava a dormir em casa. Quer dizer, ela fazia tudo e tratava dos filhos, eu não sou em casa. Mas aceitava que eu fosse assim. Mas estas ações, por exemplo, em São João do Estoril, nós vivemos todos os dias íamos tomar café na seca de São João do Estoril, não sei o que acontecia é que a minha mulher tinha sempre coisas para fazer, para despachar, e os rapazes, as raparigas, principalmente, iam para a escola, para o liceu, não sei o quê, eu não fazia mais nada do seu vestido, mas ela saía primeiro que eu. Quando chegava lá, ela estava sempre sentada a tomar café com nós. E eu chegava, eu não sei porque é que fazia aquilo, era muito cerimonioso, não é? Eu punha-me de pé, não é? Faço-me aqui, eu te conto um lugar de uma mão, todos os dias desta noite. Um dia a senhora disse assim, sabe, não tenho nada, sabe, mas é que eu já fui apresentada 6 vezes. E há coisas que eu não condoei. Outra, a tendência que ele tive sempre, isto não era uma coisa nada, é uma característica, ela não me ensinou isso. É uma característica, principalmente, quando os enterros eram feitos dentro de casa, não é? Dentro de casa, não era dentro de casa, quer dizer, velório, não é? E estava lá o morto em cima da cama, sempre ele tinha tudo aterrorizado. E eu procurava sempre fugir. E essa bem felicidade cumprimentava sempre uma pessoa que não tinha nada a ver. Era o último da fila e eu cumprimentava. Às vezes eu vejo assim. E um dia, e foi sempre assim, porque eu dizia, não conversa, não tive atenção para nada, eu estou falando, estás nessa hora, e foi sempre, e cada vez pior. Até que morreu uma senhora, que era mãe de um grande amigo, e avó, 2 ou 3, era gente muito amiga, e a minha mulher, passámos em entrevista, mas para segurança absoluta, ela fez com não é jurar, que eu ia atrás dela e ela fazia ela. Mas aquela massa de pessoas vestidas de preto, lenços brancos, tudo a chorar, eu tinha sempre aquela necessidade de cumprimentar o último deles, que ninguém hoje tu não podes lembrar. Eu mas a morta estava lá em cima e eu vi aquela nuvem e eu comecei logo a ir a tocar e ajoelhei, que eu nunca chorava, e ajoelhei, mexia-se uma coisa e a minha mulher cumprimentou, deu uma volta, passou e tinha outra morte em cima. Como é que é isso? Isto agora é aos carros. E olha, o que é que foi que tive a rezar? Ele tinha estado a rezar a uma tia entregada aquela se a senhora falava naquela altura, não estava
a um desastre total. Foi sempre um desastre total. Mas há muitas histórias, aqui são todas as histórias, mas de qualquer maneira, esta questão da atenção, não é, do humor, é uma coisa que sai naturalmente, as pessoas têm uma dificuldade, é uma questão da atenção de determinadas formas. E isto é falar do livro. O livro é uma série de histórias que eu publiquei no colega, ensinado por coisa que é com ponto, mas é assim, quem conta a sua maneira. Nós vemos sempre diferente, nós estamos aqui todos, mas e às tantas perguntaram que vocês tiveram há 15 dias ou há um mês, no Mário Baixo Universitário, quem é que estava, o que é que aconteceu? Ou estava uma coisa interessante. E se forem umas senhoras de coisas de moda, dizem, eu vi uma senhora com chapéu, ou outra diz que cada qual fixa. A memória é seletiva. Nós selecionamos as coisas. Portanto, eu notava outras coisas, mas a maior parte das pessoas não notavam. Talvez isto de escrever, nunca pensei, francamente, fiquei agarrado aquilo que diz, os bocadinhos que eu nunca pensei que isto pudesse interessar assim tanto, tivesse assim alguma. Mas pronto, fiquei satisfeito, fiz um livro. Eu sei que tenho muito mais coisas para dizer, mas não consigo agora orientar a razão do humor, porque é que nós escolhemos, que somos diferentes uns dos outros, depois também o estilo, nós falando, não é? Contamos uma anedota com outras, são histórias, porque falamos com outras linguagens, várias linguagens, não é só de contar a linguagem gestual, as pausas que se fazem, quando eu tentei escrever essas historietas, não é? O que dizia não andava nada, que é um estudo totalmente diferente. É uma coisa que me pareceu o escritor e o orador. O orador é totalmente diferente. Até pode dizer coisas fora da cidade, fora da gramática, mas é muito importante que chega mais diretamente às pessoas. Não é o orador que escreve e depois decora e sabe nada, mas a pessoa que compõe, falando. E o humor, por outro lado, é uma porta aberta para uma boa relação. Nós entramos, relacionamos muito através de uma história, de uma historieta, de uma coisa qualquer, com o humor. O humor é uma porta aberta para uma amizade, é uma coisa interessante, é uma força extraordinária. Mas nunca pensei agora no ordem da escritura. Eu seria incapaz de escrever imaginários. Eu gosto de teatro, mas até agora fui incapaz de escrever uma peça. Eu sou o intérprete. Eu gosto de dizer poesia, não sou capaz de fazer poesia. Mas não importa, nós somos todos diferentes. Há um músico que pode ser um bom executante, né? Ou até um bom diretor, ou um bom maestro, mas como se diz, compor é outra coisa totalmente diferente. E, portanto, não se pode contrariar isto. Não pode dizer, como deve dizer, faça versos. A maior parte dos versos não são poesia. Só faziam com versos com aquela obrigação, aquela métrica exigente e tudo isso, e monstros da poesia, por exemplo, Camões, ou os nossos melhores poetas, podiam fazer isso mesmo com aquele despartilho da forma, do acento, da rima, dessa coisa toda, eles conseguiam libertar-se e fazer coisas lindíssimas. Nem todos conseguem isso, a parte das pessoas fazem um versozinho, rima com isto, não é nada, não é poesia, não é nada. De maneira que cada qual tem que se conformar, eu tenho que conformar, eu gostaria não podia escrever uma peça de teatro. Eu dizia, agora podem um diálogo, é capaz de fazer uma coisa razoável, não sei o quê e tal. Mas talvez,
talvez pudesse fazer, também não trabalhei muito, mas é totalmente, o teatro é uma coisa muito complicada, não há homens de teatro, já aqui, não se voltou aí, quem é o Vitor, e homens de teatro, o teatro é uma coisa fascinante, mas a pessoa tem que, ou é uma coisa ou é outra, eles são raros, aqueles que conseguem ser ao mesmo tempo os escritores, os dramaturgos, e serem bons diretores, ou bons atores, são coisas diferentes. E são muitíssimos raros aqueles que fazem tudo na vida. Portanto, eu conformo com o meu canto, o meu cantinho, não é? Só nesta coisa de piadas, não é escrever. E agora, afinal, eu digo francamente, eu nem pensei, mas é pela voz de uma pessoa que se não é? E aí eu fiquei assim, um bocado aí, e vai de si. Bom, o que é que eu posso dizer? São a dizer, e é verdade, isto não é só esta arenga, é porque tem aqui um grupo que vai seguir agora, um grupo de música, não é? Eu peço imensa desculpa dizer, mas geralmente as pessoas escrevem uma coisa de jeito não sabem falar, ou ao contrário. De maneira que vamos dar lugar agora à continuação do programa. A gente tem que fazer aqui, não é? Vamos ver lá para já. Quem é que me chamar? Mas eu